Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos comentar mais uma questão da FUNCERN 2024. Uma questão que envolve funções, mais especificamente a parte de domínio. Então, olha o que a questão traz. O maior subconjunto de R, domínio, para o qual f de x, aí ele trouxe a função, tenha sentido, seja uma função em RE. Pessoal, resumindo, o que ele quer aqui? Ele quer que a gente encontre o domínio dessa função. Uma função racional, né? Eu tenho aqui uma fração, onde eu posso denominar a primeira parte como uma outra função, vou chamar aqui de h de x, e essa parte de baixo, o denominador, eu vou chamar aqui de uma outra função, de g de x. Beleza? Pronto. Qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, para essa primeira função, o domínio dela, eu tenho que ter que a parte do denominador, o que está dentro da raiz, ela tem que ser maior ou igual a zero, certo? Então, a gente vai falar o seguinte, que x mais 10, essa parte que está dentro do denominador, ela tem que ser maior ou igual a zero, beleza? Pronto. E essa parte do denominador, que nesse caso aqui, é x ao quadrado menos 6, eu tenho que o que está dentro dessa raiz, ela não pode ser igual a zero. Por quê, professor? Porque como esse g de x está no denominador, se ele for igual a zero, vai dar uma indeterminação matemática. Então, nós vamos dizer o seguinte, que x ao quadrado menos 6, ele tem que ser um número maior do que zero. Pronto. Qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente analise agora o seguinte, Vamos lá, deixa eu só... Então, nós vamos analisar o seguinte, g de x vai ser x ao quadrado menos 6. Isso aqui deve ser maior do que zero. E h de x, eu tenho isso aqui, x mais 10 tem que ser maior ou igual a zero. Pronto. Vamos analisar essas duas situações. Esse domínio, ele passa a ser quem? Os valores de x tem que ser valores maiores ou igual a menos 10. Professor, como é que a gente consegue ver isso? É o seguinte, essa função h de x, ela é uma função que ela representa uma reta. É uma função de primeiro grau. Então, se eu analiso aqui graficamente, a ideia é o seguinte, vou colocar aqui um gráfico para que a gente entenda melhor. Aqui. Então, eu vou ter aqui o eixo de x, o eixo das ordenadas. E esse gráfico é mais ou menos o seguinte, ele vai cruzar o eixo de x em menos 10. A raiz aqui vai ser menos 10. Então, vamos supor que o menos 10 estivesse mais ou menos aqui, menos 10. E ele vai cruzar o eixo das ordenadas em 10 positivos. Ele vai passar aqui em cima. Então, o gráfico que vai representar essa função h de x vai ser mais ou menos assim. O que é que a gente está querendo encontrar com relação ao domínio? São todos os possíveis valores para x, que quando eu aplique nessa função h de x, a imagem dela seja maior ou igual a zero. Então, observe, se eu pego o menos 10, que é a raiz, e aplico dentro da função, a imagem vai ser zero. Beleza? Então, está aqui, primeiro ponto. Se eu pego um valor maior do que menos 10, a imagem vai ser positiva também. Ela vai tocar nessa parte no eixo de y. Professor, se eu pego um valor maior ainda do que menos 10, ele vai tocar no gráfico lá em cima e essa imagem ela vai ser positiva. Resumindo, qualquer valor que eu utilize, maior ou igual a menos 10, eu tenho que essa função h de x ela vai ser maior ou igual a zero. Pronto, então a gente achou a primeira parte. Sendo que eu vou ter que trabalhar com a segunda parte também. Por quê, professor? Porque eu teria uma fração. E o denominador era a função h de x, que a gente chamou aqui h de x. Que esse h de x era o que estava dentro da raiz, que é x ao quadrado menos 6. Então, vai ficar assim, x ao quadrado menos 6. Isso tem que ser um valor maior do que zero. O que eu vou observar aqui? É o seguinte, essa função g de x, ela é uma equação de segundo grau. Professor, uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau, ela é uma parábola. A parábola, nesse caso, ela vai estar com a concavidade voltada para cima, porque o número que está multiplicando, x ao quadrado, é maior do que 1. E ela vai cruzar o eixo das ordenadas em menos 6. E as raízes dessa função vai ser como, professor? Então, as raízes dessa função, você iguala a função a zero
e aí você encontra as raízes. Então, eu passo o 2 em forma de raiz, o 6 vai para o segundo membro, então vai positivo, e eu vou ter a raiz quadrada de 6, sendo que eu vou ter duas raízes, uma positiva e outra negativa, beleza? Então, é como se, lembrando que essas raízes, ó, ela não vai tocar o eixo de x, tá? Porque a imagem aqui tem que ser maior do que zero. Então, ela vai ficar assim, ó. Vou usar esse mesmo plano cartesiano aqui, para a gente entender a solução geral. Então, nós vamos ter uma raiz de menos 6, e aqui eu vou ter uma outra raiz, no caso positiva. E ela vai tocar o eixo de y, esse gráfico vai tocar o eixo de y, mais aqui embaixo, certo? Ó, vamos supor que o 6 negativo estivesse mais ou menos aqui, ó. Pronto. Então, esse gráfico da função g de x, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Ele é uma parábola. O que eu quero que vocês analisem? Qualquer valor que eu utilize, ó, maior do que raiz de 6, então essa parte que eu estou pintando aqui de verde, ele vai tocar no gráfico nessa parte aqui, ó. Então a imagem é positiva. Então lembre que esse gráfico que está em roxo é o gráfico que representa a função g de x. Então eu já sei que qualquer número que eu pegue para x maior do que raiz de 6, a imagem vai ser positiva. Beleza, então a gente já tem uma noção aí. E um outro valor que eu vou utilizar, ou outros valores, são valores, ó, menores do que raiz de 6. Raiz quadrada de 6. Qualquer valor que eu pegue, ó, menor do que raiz quadrada de 6, a imagem também vai ser positiva. Então ele vai tocar no gráfico lá em cima, e aí a imagem dele também vai ser positiva. Então, para essa função g de x, para que ele seja maior do que zero, os possíveis valores de x ele tem que ser maior do que raiz quadrada de 6 e menor do que raiz quadrada de menos 6. Pronto. Qual é a ideia aqui? A ideia, lembre, ó, a função original era a função f. Então, nós tínhamos, ó, a função f de x, eu subdividi ele em duas funções. A primeira função que eu chamei aqui h de x e a segunda função que eu chamei de g de x. E eu quero encontrar o domínio comum a essa fração. Então, a gente vai pegar aqueles intervalos que são o quê, professor? Que são comuns aos dois. Então, observe, eu vou pegar os valores entre 10 negativo e a raiz. Qualquer valor que eu pegue de menos 10 até menor do que raiz quadrada de 6, ele vai ser comum tanto ao primeiro gráfico quanto ao segundo gráfico. Nós vamos ter imagem positiva. E o segundo valor é que qualquer valor que eu pegue maior do que raiz quadrada de 6, eu vou ter a imagem positiva tanto para o gráfico g de x quanto para o gráfico h de x que está lá em cima. Professor, como é que ficaria isso mais claro? Eu vou colocar aqui nas retas para vocês entenderem melhor. A solução de h de x são todos os valores maior do que menos 10. Então, vamos supor que menos 10 esteja aqui. Bolinha fechada para menos 10. Então, qualquer valor que eu utilize para menos 10 vai ser solução para essa função ter maior ou igual a zero. Para a função g de x, nós tínhamos dois valores. São que os valores menores do que raiz quadrada de 6 e os valores maiores do que raiz quadrada de 6. Professor, como assim? Então, analisa aqui, ó. Então, nós tínhamos os dois possíveis resultados para a imagem aqui. Como eu tenho que essas duas funções, elas representam uma única função, que é a função f de x, então eu tenho que pegar valores comuns. Eu tenho que fazer a interseção desses resultados. Então, nós vamos analisar o seguinte, ó. Nessa primeira parte, professor, como é que eu consigo visualizar quem pertence às duas soluções? É só você passar uma linha reta aqui, ó, cruzando os dois gráficos, as duas soluções. Aquele trecho que é comum aos dois vai ser parte da solução. Então, eu já consigo perceber que nessa solução, ó, eu posso dizer que x pertence aos reais, tal que, se eu pegar qualquer valor para x, ó, maior ou igual a menos 10 e menor do que raiz quadrada de 6, é solução. Sendo que eu não tenho só essa solução. Por quê? Porque eu tenho um outro trecho aqui no gráfico, ó, aqui na função, nas duas funções, que eles também, ó, eles são comuns. Então, professor, se eu pego maior que raiz quadrada de 6, isso também vai ser solução. Professor, então a solução vai ser esse conjunto e isso.
valores entre menos 10, de menos 10 até menor do que menos 6, que é raiz quadrada de menos 6, e valores para x maiores do que raiz quadrada de 6. Então, como é que está lá na resposta? Então, professor, como é que eu poderia representar essa solução como conjunto? Então, você poderia colocar assim, ó, x deve ser maior ou igual a menos 10, então você fecha aqui esse primeiro limite, e ele tem que ser menor do que raiz quadrada de 6. Então, menor, então fica menos raiz quadrada de 6, e aí você coloca um parênteses aqui. Alguns autores utilizam no lugar do parênteses, ele coloca o colchete com a aba para fora. Então, poderia ser escrito assim também. Beleza. Então, a gente vai unir com a outra solução. Qual é a outra solução? Nós vamos ter x maior do que raiz quadrada de 6. Então, não está fechado. Observe que não tem a igualdade. Então, a aba aqui para fora. Então, raiz quadrada de 6. Professor, e o outro intervalo? Como ele tende ao infinito, então isso aqui vai para infinito positivo. E aí eu deixo aberto também, porque você não sabe até onde vai. Letra correta, letra C de cachorro. Tá? Então, uma questãozinha bem massa envolvendo a parte de domínios de funções. Né? Então, uma questão bem capciosa aí. Então, galera, se você gostou, sente o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações. E aqui ao final do vídeo eu vou deixar um card com questões da Funcern. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.